senhor fez uma pergunta acerca da minha relação com o Comando Vermelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa pergunta. O senhor perguntou se eu tenho relação e se a minha relação antecede. Eu só quero entender essa sua questão para que a gente possa... Pode sim, o próprio ministro está pedindo esclarecimento, por favor. Excelente, ministro. É público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? O senhor acaba de fazer uma... Bom, para começo de conversa, eu expliquei quais foram as circunstâncias em que se deu a indicação dessa senhora como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Estou com os documentos aqui, estão à disposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma pergunta que insinua uma vinculação minha como advogado ao Comando Vermelho. O que me parece que o senhor está fazendo agora, e falo com muito respeito à educação do senhor advogado, o senhor está fazendo uma insinuação caluniosa, difamatória. Eu quero deixar isso bem evidente, falo com muita tranquilidade. Então, eu acho que é importante que o senhor esclareça o que o senhor quis dizer com a minha relação como advogado. Eu sou ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, expliquei a circunstância em que houve um encontro nacional. Esse encontro nacional foi feito a partir de uma indicação feita pelo Estado do Amazonas, e o senhor está perguntando sobre minha relação como advogado a uma organização criminosa notoriamente conhecida. Me parece que o que o senhor está dizendo agora, fazendo agora, é uma insinuação difamatória e caluniosa. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, para que, se for o caso, falo com muita tranquilidade, deputado, o senhor sabe que eu respeito, para que eu tome as providências cabíveis. Por favor. Por favor. Senhor ministro, eu fiz uma pergunta objetiva. Não, só um instantinho, então. Então eu estou respondendo. A pergunta que o senhor faz já traz uma insinuação, porque eu não tenho qualquer tipo de relação, nunca tive nenhuma relação com o crime organizado. Então, nesse sentido, essa sua pergunta, deputado, é uma pergunta que faz uma insinuação maliciosa. Então eu quero que o senhor esclareça, porque para o senhor fazer uma pergunta dessa, o senhor deve ter algum lastro na realidade, o senhor deve ter algum indício, alguma coisa. Se o senhor assim tiver, por favor, que o senhor apresente, senão eu vou ter que tomar as providências cabíveis, porque eu sou um homem honrado. Como eu já disse, eu tenho 20 anos de advocacia. Como eu já disse, eu sou um homem respeitado. Eu sou pai. Então, eu vou pedir ao senhor que esclareça essa sua manifestação para que eu possa, dentro do processo legal que o senhor tanto defende, e é importante que o senhor defenda o devido processo legal, porque existem milhões de pessoas, milhares de pessoas presas nesse país. Milhares de pessoas presas nesse país. Aliás, para falar em morte, a gente lamenta muito a morte de cada pessoa que está no cárcere. E eu quero dizer uma coisa, morrem 60 pessoas por dia no cárcere, 22 mil pessoas por ano. Então fico muito feliz que um homem como o senhor agora queira se somar a esse esforço para que nós possamos trazer dignidade para as pessoas que estão presas, e não só de acordo com a sua conveniência. Então eu vou perguntar de novo ao senhor, o que o senhor quer dizer quando vincula o meu nome com organização criminosa, para que eu possa tomar as providências cabíveis administrativamente e judicialmente? Excelente. Senhor ministro, eu fui muito claro na minha pergunta. O senhor recebeu a senhora conhecida como dama do tráfico. Isso é muito simples de ser levantado, inclusive no TJ do Estado. Eu sou ministro de Estado, não sou delegado de polícia, e o Ministério Público do Estado do Amazonas já está investigando essa senhora. Eu tenho todos os documentos aqui que comprovam a circunstância. Então a pergunta que o senhor está fazendo é uma pergunta, desculpe, mais uma vez, eu quero dizer que desde o nosso primeiro encontro, o senhor foi muito respeitoso comigo. Foi. Mas então eu quero dizer o seguinte, agora o senhor está fazendo uma insinuação maliciosa sobre uma possível vinculação minha com o crime organizado. E o senhor, portanto, esclareça essa informação, porque eu vou tomar as providências cabíveis. Por favor. Excelência, eu fiz uma pergunta muito objetiva e o senhor responde ou sim ou não. O seu ministério recebeu uma pessoa... Eu não recebi a pessoa. Vamos deixar claro que é para não virar... Ele está falando para esclarecer, eu estou esclarecendo. Para não virar bate-boca. O ministério recebeu. Uma diligência simples poderia ter resolvido isso aí. A justificativa de Vossa Excelência é que ela não havia sido condenada, no entanto, já existiam os autos, já existia o processo, então existiam ao menos indícios de que havia essa ligação. Mas espera aí, o senhor está defendendo, o senhor precisa se decidir. Ou o senhor defende devido ao processo legal, ou o senhor não defende devido ao processo legal. O senhor precisa decidir. Excelente. O senhor é a favor devido ao processo legal, ou o senhor é contra devido ao processo legal? E outra coisa que eu vou te perguntar, sim, quem faz esse controle é o Estado do Amazonas.
Veja só, existe um edital que fala dos requisitos para o envio de representantes. O Ministério Público do Amazonas fez uma recomendação para que a nomeação que foi feita seja anulada. Então o senhor tem que dirigir essas perguntas ao Ministério do Amazonas e não fazer esse tipo de insinuação que o senhor está fazendo. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor está insinuando que eu tenho algum tipo de ligação com crime organizado? Porque se o senhor estiver, eu vou tomar as providências cabíveis, porque isso é crime, isso é calúnia, isso é difamação. Por favor, ministro. Eu não estou insinuando, eu estou fazendo uma pergunta. Se há... Não mudei. Eu estou fazendo uma pergunta direta e repito a minha pergunta, deputado. Deputado, repito ele tá a minha pergunta. Com o ministro, deputado. Repito a minha pergunta. Uma No pessoa ligada ao Comando Vermelho. O ministro está respondendo. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho. Deputado, aqui, ó. O senhor quer ouvir? Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho fez parte de audiências relacionadas ao regime que o senhor defende. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho teve suas passagens custeadas por alguém do regime que o senhor defende. A pergunta é, se existia relação com esse grupo criminoso anteriormente ao Ministério ou se isso se deu após ao Ministério. A resposta é muito simples, sim ou não. Se sim, sim, se não, não. Eu não estou insinuando nada, estou fazendo uma pergunta, e uma pergunta clara. De 3 perguntas que eu fiz sobre a imprensa, sobre o assassinato de pessoas e sobre o recebimento dessa senhora. Doutor, desculpe. A questão, só para eu concluir, ministro, só um minuto, o ministro cedeu parte do tempo dele, ele pediu esclarecimento, já foi feito, agora o ministro responde e nós vamos passar adiante. E eu quero direito de resposta. O senhor é um advogado experiente. Esse tipo de pergunta que o senhor fez traz embutido um tipo de insinuação que é inaceitável. O senhor acaba de estabelecer uma relação com a sua pergunta. O senhor, como advogado inteligente, sabe muito bem que nós, advogados, sabemos fazer pergunta retórica. O senhor, ao fazer esse tipo de pergunta, o senhor insinua que existe alguma ligação minha, ou do Ministério, ou de alguém do Ministério com o crime organizado. Então, com todos os documentos aqui, com todas as provas que eu coloquei, os documentos estão à disposição. Quero dizer ao Brasil, todos os documentos estão à disposição do Brasil para que vejam o que está acontecendo. Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo professor de direito, e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. Imagine, deputado, o senhor tendo que votar uma lei numa Câmara de Vereadores de qualquer cidade do Pará. O senhor pode? Não, o senhor não pode. Imagine, deputado, o senhor querendo ir na Assembleia Legislativa e votar uma lei estadual. O senhor pode? Não, o senhor não pode, porque não está na sua atribuição. Então, todos os dias, na internet, tem essas coisas assim meio insensatas, chamemos assim. Mas no debate parlamentar é preciso lembrar da Constituição, é um sistema. Em relação, portanto, à questão de violência urbana, o que nós fazemos é apoiar os estados, coordenar os estados, e isso estamos fazendo no país todo. Destinar recursos, viaturas, armamentos. O senhor falou de apreensão de armas de caques. Mostre um. Leve lá para mim, no Ministério da Justiça, uma pessoa, um clube de tiro que tenha sido fechado, uma pessoa com arma legal que tenha sido apreendida. O que nós aprendemos são armas ilegais. E armas ilegais são armas de bandidos, de quadrilheiros, de criminosos. E o fato de nós aprendermos as armas ilegais é a prova que nós combatemos as organizações criminosas com seriedade. Sobre o outro parlamentar, a temática da desintrusão. Deputado, todas as desintrusões são feitas por ordem judicial. Todas. Então, o senhor pergunta sobre essa situação no Pará, em relação ao qual eu estou profundamente atento, já recebi vários parlamentares do seu estado, de governo, de oposição, de direita, de esquerda, já recebi proprietários rurais, tenho mantido reuniões, ontem, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, pela manhã, buscando exatamente um caminho de conciliação. Desejo, contudo, e eu entendi que também esse seria seu desejo, de que haja algum tipo de saída conciliatória. Tem sido o nosso empenho, mas nós não podemos descumprir uma ordem judicial. Obrigada, ministro. Nós vamos voltar aqui agora para a lista dos inscritos. Deputado Maurício Marcon. Obrigado, presidente. Bom, eu vou usar a parte do tempo para fazer alguns questionamentos ao nosso ministro. Ele mencionou por algum tempo, ministro, que a direita ou o ex-presidente Bolsonaro seriam ligados a milícias, enfim, ao crime organizado. Gostaria de saber
do senhor, se o senhor tem alguma visão sobre por que houve comemoração nos presídios quando o Luiz Inácio Lula da Silva venceu. O senhor também mencionou durante suas falas que o senhor vai em qualquer lugar. Bom, eu tenho dois fatos aqui que eu gostaria de questioná-lo mais uma vez. Primeiro, na CPMI, onde o governo, a base governista, fez um esforço hercúleo para que o senhor lá não estivesse, para nos falar sobre os atos do dia 8 de janeiro, enfim, então o governo não quis que o senhor estivesse lá. Queria saber se essa foi uma determinação direta do senhor ou os parlamentares que não queriam que o senhor fosse. E ontem, sobre a Comissão de Segurança, que o senhor faltou pela segunda vez, o senhor falou que estaria em risco porque poderia ter parlamentares armados. Para quem não visitou a Câmara ainda, a sessão que ocorreria a Comissão de Segurança é aqui do lado, os parlamentares são o mesmo. Então, são os mesmos. Então, eu gostaria de entender qual que foi a diferença que a sua segurança viu em o senhor poder estar aqui hoje e não poder estar na sala do lado, sendo ali como convocado para falar. É uma questão muito importante. O senhor também mencionou aquele argumento dos anos 90, que a direita não gosta de pobre, mas eu abri aqui no G1 e diz aqui no G1 que o estado que o senhor governou por 8 anos é o estado mais miserável do Brasil, onde 20% da população estão abaixo da linha da pobreza. Queria saber se o senhor gosta tanto de pobre, que o senhor ampliou tanto no Maranhão, ou se foi uma coisa de má gestão mesmo. E por último, sobre as imagens. Hoje o senhor deu a 5ª versão sobre as imagens do Ministério da Justiça. Primeiro o senhor falou que não poderia entregá-las porque era de provas. Depois o senhor precisava pedir autorização para o Alexandre, que lhe deu autorização. Aí foi, o senhor disse, demorou, entregou algumas imagens só. Depois o senhor disse que as imagens foram apagadas. E agora o senhor vem me dizer que existem câmeras no Ministério da Justiça que só gravam quando há captação de pessoas caminhando, e que domingo, em nenhum corredor existia ninguém caminhando lá no Ministério da Justiça. Eu queria saber qual versão o senhor mantém. Obrigada, deputado. Ministro. Bem, primeiro, deputado, sobre comemorações e presídios, eu não conheço esse assunto, porque eu não tenho amigos em presídios. Então, eu não sei se houve comemoração. Se o senhor tem essa informação, tem foto, tem filme... Deputado Sola, por favor, deputado Sola. Não vamos interromper o ministro, por gentileza. Vamos manter a ordem, que está indo tão bem. Então, eu realmente desconheço esse fato de comemorações, enfim... E parece um pouco com essa história das imagens do 8 de janeiro, que parece, por sua vez, com a história da Terra plana. É uma criação mental que fica aí circulando pela internet, enfim, é o atual estágio da humanidade. Portanto, eu afirmo ao senhor, de novo, que o presidente Lula é um homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil, um dos maiores estadistas da história do mundo. Esse é campeão. Atualmente presidente do G20, presidente do BRICS e presidente do Mercosul. Esse é campeão. No Concerto das Nações. Dá uma medalha para ele. Então, claro que entre a sua apreciação individual e a apreciação da imensa maioria dos estadistas do planeta, eu, respeitosamente, me alinho com a apreciação de quase todos os estadistas do planeta. Em relação à presença, deputado, essa é a 8ª vez que eu venho no Congresso Nacional, deste ano. Diga outro ministro que veio mais do que eu. O senhor sabe quantos requerimentos tem para eu vir aqui? 102 requerimentos. Tem. Eu acho que quem falou corretamente foi o deputado aqui que me cobrou sobre providências relativas ao saneamento de certas dificuldades pessoais de algumas pessoas. 102 requerimentos é o que o deputado Rubem Júnior disse. E é abuso de uma prerrogativa. Sim, deputado, é por isso que é abuso. Nenhum ministro de Estado foi convidado ou convocado mais do que eu, e nenhum veio mais do que eu. Aliás, essa é uma prova de coragem, o deputado ali gritando, não tem coragem. A maior prova de coragem que eu tenho é que eu estou aqui de novo. Em relação à Comissão de Segurança Pública, qual a diferença? Primeiro, a presidenta Bia, com a qual eu guardo enormes, abissais discordâncias políticas e ideológicas, e às vezes metodológicas, mas tem tido uma condução serena aqui dos trabalhos, como da outra vez, como nessa. Ora, se o presidente de outra comissão me chama de canalha, vagabundo, bandido, cretino, e membros dessa comissão dizem, vem buscar aqui minha arma. É uma questão lógica. Se um cidadão diz aos berros, na Câmara, vem buscar aqui minha arma e coloca uma interjeição agressiva, eu presumo que ele esteja armado. E esta é a razão. Obrigado, e não ministro. há quinta versão em relação às câmeras. Ministro, eu vou passar, como ele tem a réplica, deputado Maurício Marcon.
Sobre a questão, o senhor não me respondeu uma pergunta fundamental aqui, que era sobre a miséria no Maranhão. Se o senhor puder usar o próximo minuto para dizer que se ou o G1 e a ONU estão mentindo, ou o senhor realmente botou aquele povo na miséria, nos 8 anos que o senhor ficou, o senhor pode esclarecer qual que é a sua competência, qual que é a sua responsabilidade por ter afundado o Estado do Maranhão e os maranhenses na miséria. Obrigado, presidente. Deputado, eu tenho certeza que o senhor não conhece a história do Maranhão, mas eu vou lhe ilustrar que eu fui eleito 2 vezes em primeiro turno e fui o senador mais votado da história do meu estado. Então, quem me julga, que é o povo do Maranhão, aprovou o meu trabalho. Porque o povo do Maranhão conhece o Maranhão mais do que o senhor. E o povo do Maranhão sabe as escolas de tempo integral que nós fizemos, os hospitais que nós abrimos, os restaurantes populares que nós fizemos, as estradas que nós fizemos, e que estão lá, e que me deram honrosamente, a quem eu agradeço a generosidade do Maranhão, 2.300.000 votos. Mais de quase 65% dos votos para ser... Senhor ministro, o senhor falou muito de respeito, e eu respeito Vossa Excelência, o senhor sempre me tratou com respeito. Eu mandei 3 e-mails para marcar uma agenda com Vossa Excelência. Uma estava viajando, eu entendi, outra liguei várias vezes, reiteradamente. Tentei falar com o secretário de Vossa Excelência, não consegui. Ligamos, tentamos várias vezes, já que o ministro está ocupado. Tentei falar com alguns secretários, não consegui. Depois de muito insistir, eu fui participar de uma agenda com a ASPAR, de Vossa Excelência. Fui até muito bem tratado. Eu queria saber de Vossa Excelência essa prática do Ministério. Se nesse caso foi para não atender o deputado Hélio, ou foi por outro lado de ter um assunto que foi falado aqui, que aí é onde começam as nossas diferenças, mas de forma respeitosa, que eu respeito a opinião de Vossa Excelência. Nós somos, a princípio, contra a cota racial. Então, eu defendo muito isso, de forma firme, e Vossa Excelência defende de outra maneira. Queria saber se o fato de não me atender foi por ter esse pensamento diferente, até porque Vossa Excelência é o ministro de Estado, não é um ministro ideológico, mas gostaria de saber de Vossa Excelência, vamos olhar para a comunidade, como Vossa Excelência também fala, a periferia. Sabemos que lá existem muitas mortes. Tem morte que causada pela polícia, a polícia está ali cumprindo o dever, cumprindo a lei, e numa justa agressão, tem um confronto, morre do outro lado. Mas não morre porque o bandido é negro, morre bandido de várias cores. E temos, por outro lado, o tráfico. Os bandidos também que matam outros bandidos. Só queria saber de Vossa Excelência, desses bandidos que estão presos, saber como que Vossa Excelência, como é que o Ministério está olhando para as vítimas. Não só as vítimas das ações policiais, como as vítimas também das ações do tráfico, que é normal na periferia. E a polícia, quando ela sai para trabalhar, ela não sabe, eu vou matar um negro. Não sabe onde dizendo que vai matar um negro, porque, infelizmente, existe marginal branco, de várias cores. Eu queria saber isso aí de Vossa Excelência, porque quem olha de fora, a gente vê a ação, não é só do Ministério de Vossa Excelência, é do governo que Vossa Excelência está fazendo parte, que procura, geralmente, olhar mais para a ação policial. E ali é uma ação de Estado. É só para saber de Vossa Excelência que o policial ele não sai para dizer que vai matar o negro. A gente sabe que acontece morte. Mas quero saber essa atenção que está sendo dada para as vítimas também que vêm de ação do tráfico. Queria saber de Vossa Excelência. Deputado Hélio, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos começar pela essa primeira questão. Só para o senhor ter uma ideia. Isso até envolve até uma questão das agendas que eu já expliquei aqui, que eu, infelizmente, pelo tempo, não consegui responder a deputada Adriana, né, dela. Eu, no início do ano, deputado, eu tinha uma média de 110 pedidos de agenda por dia, só para o senhor ter uma ideia. Né? Eu acho que, enfim, as pessoas queriam, está todo mundo querendo, né? Precisamos conversar sobre a situação dos direitos humanos, que o senhor muito bem aponta. Então, e nesse final do ano, nós nos envolvemos muito com a construção dos planos nacionais. Plano Nacional da População em Situação de Rua, o Plano Nacional, que eu quero convidar o senhor para que acompanhe, porque 76%
de todas as pessoas, salvo engano, que estão na rua hoje, em situação de rua, são pessoas negras. Estou falando isso porque a gente conversou sobre isso, a gente falou disso agora. Então seria muito importante, queria que o senhor lá estivesse, porque eu acho que existem pautas que são comuns e que nos unem a todos nós. Obviamente que há, entre os deputados, enfim, pessoas que não querem qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de unidade, que não querem que o país seja um país que tenha um horizonte comum, que querem só saber de divisão, de confusão, de fazer videozinho. Tem gente que não está afim de discutir o que o país precisa. Mas eu não acho que esse seja o caso de todos os deputados e todas as deputadas, e especialmente de oposição. Eu acho que tem pessoas de oposição que divergem de questões, que são questões que para nós são importantes, mas que nós comungamos de um horizonte comum. Por isso que eu digo o seguinte: olha só, se a gente acha que todo mundo tem direito a comer, a ter uma vida digna, ter um teto sobre a sua cabeça, ter segurança, deputado, isso aí a gente já está no comum, a gente já tem um acordo pronto. Então eu queria dizer desde já, eu estou absolutamente à disposição para receber o senhor. Inclusive vou pedir para dar prioridade na agenda agora, se não receber por um problema de agenda. Mas como eu já recebi outros parlamentares de oposição, assim, de oposição, como vou receber a todos aqueles que me procurarem. Aliás, não é uma postura só minha, tá? Existe uma diretriz dentro do governo que nós devemos receber todos e todas as deputadas que nos procurarem para conversar, acreditando que nós temos coisas em comum e que o Brasil precisa de respostas, e que são respostas que não estão justamente em questões laterais, já resolvidas, polêmicas aqui. Então, deputado, quero dizer então que o senhor será muito bem recebido, o café lá é de boa qualidade, convido o senhor a tomar um café de boa qualidade lá, e vou até preparar já, não sei se o senhor gosta, um pãozinho de queijo para que o senhor aprecie durante a nossa reunião. Vai ser um prazer receber e poder conversar com o senhor. Agora, para além disso, veja só, existe o senhor acho que não estava aqui no começo, mas eu falei, nós precisamos acabar com uma polêmica, deputado. Eu vou pedir ao senhor, e vou fazer até uma coisa que parece meio ruim até, sabe, eu e o senhor, nós temos coisas em comum que a maioria das pessoas aqui não vai entender. O senhor sabe o quanto certas coisas me doem, e eu sei como certas coisas doem no senhor também. Eu sei como é difícil estar onde o senhor está, e o senhor deve imaginar também as dificuldades que eu passo. E isso, ao contrário das pessoas, acho que isso aqui não é vitimismo, não. Isso é o motivo da nossa força. Esse é o motivo da nossa potência. A nossa potência vem justamente daí. Então, quem falou de vitimismo aí, são pessoas que não entendem absolutamente nada, não conhecem o que é o Brasil. Pessoas que estão alheias ao que acontece no Brasil. Então, deputado, independentemente de qualquer coisa, e eu quero reafirmar aqui, nós temos divergência sim. Nós somos adversários políticos, mas não somos inimigos. Em alguma instância, seja ela religiosa, seja ela uma instância ancestral, nós somos irmãos. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso para o senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Existe uma falsa polêmica. Eu falei isso no começo. Não existe, deputado, política de segurança pública sem respeito aos direitos humanos. E o contrário é verdadeiro, viu? Não existe direitos humanos sem política de segurança pública, o que significa que nós temos que respeitar os policiais, valorizar o trabalho do policial. Eu recebi recentemente um deputado policial, recebi o sargento de Portugal, e ele veio me relatar uma série de coisas, e eu vou tomar providência em relação a isso, viu? Eu sei o que estão passando os policiais militares no Rio de Janeiro, chegou até mim. Eu sei o que estão passando com as escalas, o que eles estão sofrendo, né? Ou seja, como esses policiais, eles estão precisando da nossa ajuda. Então, eu vou dizer uma coisa, vou admitir em nome do governo brasileiro. Nós estamos devendo para os policiais uma política de direitos humanos. E eu vou resolver isso. Eu vou apresentar uma proposta para ter uma política de direitos humanos para os policiais nesse Brasil. E os policiais também têm que respeitar. Só deputado, por favor, é rapidinho. Eu só quero concluir, terminar. Deputado. Então, para terminar é o seguinte. Então, deputado, eu me somo ao senhor. Eu acho também, veja, e essa aqui é uma proposta, tá? A proposta está aqui. Está aqui num caderno que a gente fez, eu quero até entregar depois ao senhor. Nós fechamos um acordo de cooperação técnica com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sabe para quê? Nós queremos construir uma política nacional de apoio às vítimas da violência, sejam elas quais forem. Nós queremos abraçar
os policiais que sofrem, os pais dos policiais que tombam. Nós queremos também evitar que aquelas famílias também, que têm os nossos irmãos negros, que são vitimados, que eles tenham um apoio do Estado, deputado. Então eu peço sua ajuda, eu estou aqui para pedir sua ajuda, entendeu? Eu acho que nesse ponto a gente não tem divergência. Os policiais são trabalhadores, eles merecem todo o nosso respeito e eu vou reconhecer isso. Obrigado. Deputado, 1 minuto de réplica. Senhor presidente, muito obrigado aí pela resposta, esclarecimento. Eu espero que seja colocado em prática o mais rápido possível essas ações, para que nós possamos ali defender a força policial, que trabalha dentro da garantia da lei, está cumprindo o seu dever. Sabemos que o policial, como Vossa Excelência falou, tem a escala, tudo, mas ele não pode, quando está numa ação policial, após aquilo, ele ir ter